Fala pessoal, André aqui. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês essa ferramenta. Ela vai estar disponível gratuitamente aqui na descrição do vídeo, tá? E essa ferramenta ela foi criada usando o Bolt.new, que é uma plataforma onde você consegue criar ferramentas desse tipo e muitas outras. E eu ensino sobre isso na minha comunidade. O link também vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, para você aprender a criar ferramentas como essa e também automações para deixar o processo de criação de vídeos do seu canal Dark 100% automático, tá? Bom, vamos direto aqui para nossa ferramenta. Quero demonstrar como ela funciona e depois eu vou explicar os conceitos e as estratégias por trás dessa ferramenta aqui. Então eu já deixei aqui uma pesquisa no YouTube, eu pesquisei por oração, né? Tem muitos canais Dark aí de oração. E vamos selecionar aqui um vídeo, tá? Você vai simplesmente pegar aqui o link desse vídeo. Você pode subir uma imagem direto, né? Ou você pode usar aqui o link do YouTube. Você vai colar esse link aqui e você vai colocar para extrair, tá bom? Ó, ele já vai pegar a sua imagem aqui, vai fazer uma análise, né? Essa análise, ela tá usando um prompt que é um prompt próprio meu, né? Que eu uso para fazer modelagem de thumbnail, onde eu separo os elementos que formam essa thumbnail, né? Quais são? São background, personagem, elementos, texto e tema. Então, background, né, como o nome fala, é o fundo da imagem, né? Então, ó, apresenta um cenário natural de montanha ao entardecer, uma paisagem que mistura tons escuros, como o azul e o preto, contrastando com nuances mais claras do pôr do sol no horizonte. A atmosfera transmite uma sensação de calma e reverência, com um efeito visual que favorece o destaque dos elementos em primeiro plano. É justamente o que nós temos aqui. Não há um personagem humano presente na imagem, né? Nesse caso aqui. Elementos, uma cruz preta sobre um monte de pedras que serve como símbolo espiritual e religioso. Linhas pontilhadas, tudo que for elementos adicionais aqui, né? Que fazem parte do design dessa thumb. O logotipo ou assinatura Orações de Fé, né? O nome do canal ali que a gente utilizou como referência. O texto, Salmo em amarelo, né? Tá aqui, Salmo, fonte serifada. Ó, ele diz até o tipo da fonte, né? Tamanho médio, 91 em amarelo. Cadê? Fonte grande e negritada, destacando o número do salmo. Poderosa oração em branco, tá aqui, né? Fonte sem serifa, né, no caso, diferente da fonte do salmo. Letras maiúsculas e negritadas com grande destaque visual e fácil legibilidade. O nome Orações de Fé em amarelo ouro, cursivo e menor, situando-se no canto inferior direito. Então esse nome aqui ele colocou tanto como elemento quanto como texto, né? Porque não deixa de ser um texto também. E o tema da imagem. A imagem tem um tema religioso e espiritual, centrado na divulgação de uma oração poderosa, baseada no Salmo 91 da Bíblia. O estilo é contemplativo, transmitindo solenidade. Enfim, esse tema aqui é uma ideia geral da thumbnail, né? Vai englobar ali questões como gatilhos utilizados, se são de curiosidade, polêmica, né? Dependendo do nicho, vai ter essas nuances aí. O prompt otimizado é o prompt utilizado para gerar as imagens aqui. Então, ó, você pode pegar isso daqui e você já sai aqui com algumas imagens que você pode utilizar para fazer a sua thumbnail no mesmo estilo, né? Modelando sem copiar a exata mesma thumbnail aqui. Então, aqui no caso eu gostei dessa daqui. Você pode também gerar novas caso você não goste de nenhuma dessas aqui. Essa daqui ficou bem escura, não gostei. Essa daqui eu não gostei a cruz também, a proporção. Eu gostei dessas duas últimas aqui, acho que ficou bem interessante. Então você poderia baixar aqui para utilizar elas, né? Ou você pode copiar essa análise daqui e você pode vir aqui no ChatGPT, tá? Essa aqui é uma conta que eu acabei de criar aqui, uma conta gratuita, para demonstrar como isso pode ser feito aqui. E você vai fazer o seguinte, você vai escolher aqui, cria uma imagem, você vai colar a descrição e você vai fazer o seguinte, gere a imagem em 16:9 ou, né, 1200 por 720. Horizontal. Ok, vamos só pegar aqui nos elementos logotipo ou assinatura. Aí vamos supor que o meu canal seja o canal Salmos Poderosos, né? Vamos colocar aqui o nome Salmos Poderosos. Em amarelo ouro, cursivo menor. O resto vamos deixar, é o mesmo, vamos supor que seja o mesmo tema, né? Então vamos gerar aqui essa imagem. Pronto. Então aqui nós temos, né, uma versão da thumbnail, né? Então vamos comparar, ó, Salmo 91, Poderosa Oração, Salmos Poderosos. E aqui nós temos Salmo 91, Poderosa Oração e o nome do canal Orações de Fé. Não tá no mesmo layout, né, que a gente tem um do lado do outro, aqui ele colocou um em cima do outro, né, mas não deixa de ser aí uma modelagem, né. Eu também não tenho certeza se tá no formato certo, tá me parecendo um pouco alto aqui pro formato de thumbnail, mas você pode colocar aí no Canva, né, e botar num tamanho correto, de repente cortar aqui essas bordas que estão sobrando um pouco e você já deixa aí 100%. É claro que esse aqui é o jeito mais fácil, digamos assim, né, de você fazer essa modelagem. O ideal seria você pegar, analisar esses elementos aqui que ele está trazendo, principalmente essa parte do tema, para entender qual que era a intenção por trás da thumbnail, e aí você poder modelar essa thumbnail usando essa ferramenta, tá bom?
Bom, e agora eu vou explicar mais ou menos qual que é a estratégia por trás dessa ferramenta aqui, tá? A principal coisa que eu utilizo aqui é o projeto chamado Polynations AI. Deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui. Ó, esse projeto aqui, ele é um projeto que ele te permite gerar texto e imagem de forma gratuita, tá? Tem algumas regras, né? Se você entrar aqui depois, você pode acessar aqui, ó, esse link. E aí você vai abrir aqui, vai ter as regras de como utilizar ele aqui embaixo, tá? Você pode traduzir essa página, enfim, e ler. E tudo que eles pedem é que você coloque, né, nos seus projetos, que foi criado a partir desse Polynations AI, como eu fiz aqui, né, que você dê os créditos, vamos dizer assim, e você pode usar de forma gratuita. Tem algumas limitações de requisição, então algumas vezes você vai tentar utilizar e vai dizer que deu erro no servidor, né, eles têm que dar essa manutenção de vez em quando, mas na maioria das vezes funciona. Inclusive, lá na comunidade nós estamos criando um projeto de edição sincronizada, né, com o que está sendo falado no vídeo, e a gente está utilizando Polynations também para gerar as imagens que vão aparecer ali de acordo com o que está sendo falado, e é um resultado bem interessante. Além da parte técnica, né, para a gente poder entender a parte estratégica também, isso que eu faço com a thumbnail, eu faço também com o título, eu faço também com o roteiro, né, com todas as coisas que eu preciso analisar em canais de referência. Então, quando eu quero modelar um canal, eu preciso entender quais são os pilares daquele conteúdo, né? Se eu quero modelar um título, por exemplo, não adianta eu só ler o título e tentar fazer parecido, né? Isso é muito vago. A mesma coisa se você der esse prompt, por exemplo, para uma inteligência artificial. Agora, se você conseguir encontrar dentro do título qual que é a estrutura desse título, né? Se eu tivesse que dividir esse título em blocos, quantos blocos eu teria? Né? Às vezes são 1, 2, 3. Como o título é uma coisa menor, né? Você não vai ter títulos com mais de 3 blocos. É muito difícil fazer caber aí na limitação de caracteres, né? Mas você precisa identificar quais são esses blocos, né? Então é muito comum, por exemplo, em nichos de história, que o bloco seja a primeira parte do título, né? Introduz a história, a trama principal, e a segunda parte gera curiosidade, né? Ou gera uma polêmica ali para causar um impacto e fazer a pessoa querer assistir. Então você precisa extrair isso, entender como que o autor daquele título, o autor daquela thumbnail, conseguiu alcançar esses objetivos, né? Quais foram os elementos que ele utilizou ali, e aí você vai começar a entender as regras por trás do jogo. Não adianta você tentar só olhar e de forma vaga falar assim, faz algo parecido, faz algo nesse sentido aqui, né? Não vai funcionar, tanto na sua mente, quanto uma IA usando um prompt vago desses também não vai entregar um bom resultado, tá? E aqui na thumbnail, né, são os elementos que eu acredito que dá pra gente segmentar. É claro que aqui dentro de tema eu poderia também ter mais estruturas. Dentro de texto eu também tenho subestruturas, né? Se a gente pegar os canais de história que tem muito texto na thumbnail, eles também têm uma estrutura. A primeira frase ela tem um objetivo, o segundo trecho ali tem o objetivo de aprofundar mais na história, e geralmente vai ter uma frase final que vai dar o gancho para que a pessoa se interesse, sinta curiosidade em saber como aquela história vai terminar. Você precisa entender isso para que os seus textos da thumbnail, as suas thumbnails, seus títulos, seus roteiros, roteiro por ser uma coisa grande, né, que pode ter aí 60 mil caracteres, se você fizer vídeo de 1 hora, por exemplo, ele tem uma estrutura muito mais complexa, né, e ele tem elementos dentro dele de CTA, gancho, né, introdução, apresentação, opinião. Você pode ter vários blocos de estrutura dentro de um roteiro. E é necessário você conseguir identificar dentro do seu nicho quais são essas estruturas existentes e modelar em cima disso, né? Não adianta você modelar em cima da coisa, né? Não é o que, mas como. Isso eu falo sempre. Não é o que está nessa tela ou nessa thumbnail, mas como isso veio parar aqui, né? Por quê também? É outra pergunta que é interessante. Por que a pessoa colocou? Como que ela chegou nessa conclusão? É muito mais importante do que o que está aparecendo aqui, tá? Então essa ferramenta aqui, ela te entrega esse o que de forma facilitada para que você possa se concentrar no porquê e no como, tá bom? E basicamente isso vai fazer com que as suas thumbnails possam alcançar um nível de assertividade em questão de resultado. Uma dúvida que muita gente tem é: por que uma thumbnail simples, por que uma thumbnail feia, por que uma thumbnail toda bagunçada às vezes dá resultado, tá? É porque dentro daquela thumbnail tem os elementos que funcionam, né? Tem as estruturas por trás, o motivo daquilo estar ali, daquilo ser assim, é o que funciona, e não a coisa em si. Então, se você tentar fazer uma thumbnail igual, não vai funcionar. A menos que você entenda o porquê que aquilo funcionou naquele momento, naquele nicho, para aquele público. Isso vai variar de idioma para idioma. Então, são algumas análises que eu também passo lá na minha comunidade. Então, se vocês tiverem interesse de
participar da minha comunidade, o link vai estar aí. E também tem o link do meu grupo gratuito no WhatsApp, né? O grupo de networking, onde o pessoal troca bastante ideia lá sobre YouTube e sobre automação em geral. E eu também participo bastante lá, tá? Eu não deixo o grupo gratuito largado. Eu sempre tô participando, sempre tô lendo tudo que tá acontecendo lá. Então é um ambiente bem interessante. Tanto que, até mesmo para entrar no grupo gratuito, precisa ser aprovado. E também, caso a pessoa faça alguma coisa errada lá, eu vou retirar para manter o ambiente ali bem produtivo nesse sentido, tá bom? Por esse vídeo, era isso que eu queria apresentar. Lembrando, né, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário com sua dúvida sobre automação, sobre thumbnail, sobre YouTube em geral, que eu estou lendo todos, né? Agora o canal tá no início, então eu consigo dar uma atenção extra ainda, né, a todo mundo que interage aqui. Então é uma boa oportunidade para vocês aproveitarem. É isso e até o próximo vídeo.